E o Cruzeiro está tentando um chapéu no Palmeiras para ficar com o Alexander Barbosa, o zagueiro argentino de 31 anos de idade, que desde quarta-feira da semana passada já tem um acordo verbal com o Verdão. Só que o tempo passou e nada desse acordo verbal se transformar numa operação em definitivo. Enquanto isso, Arthur Jorge, técnico do Cruzeiro, tem feito muito barulho internamente para que o Cruzeiro tente atravessar o negócio. Tudo porque o Arthur Jorge é fã de carteirinha do Barbosa, eles trabalharam juntos e foram campeões no Botafogo, vencendo a Copa do Brasil, ou melhor, o Campeonato Brasileiro e a Libertadores da América. Importante registrar que o Palmeiras se acertou com o Botafogo para o pagamento de 4 milhões de dólares ou algo na casa dos 20 milhões de reais. As primeiras informações que surgem dão conta de que o Cruzeiro topa bancar mais para que o Botafogo faça esse negócio. Importante registrar que a crise financeira no Botafogo é tão grande, mas tão grande, que qualquer dinheiro é super bem-vindo. Diante desse cenário, o sinal de alerta já foi ligado no Palmeiras. Cheguei a contar na semana passada que o Palmeiras só não dava o negócio com o Barbosa como oficial porque faltava a assinatura do vínculo. E a única preocupação no Palmeiras era sobre o interesse do Cruzeiro, que havia tentado fechar com o Barbosa um pré-contrato para que ele chegasse sem custos a partir de 1º de janeiro de 2027. Prometo acompanhar de perto essa história e qualquer novidade volto para informar para vocês, beleza? Vamos juntos com as quentes do dia. Nesta segunda-feira, o Cruzeiro fechou a preparação para o duelo diante da equipe do Boca. Agora é concentração total até o compromisso desta terça-feira, 9h30 da noite. A bola vai rolar no Gigante da Pampulha. É jogo grande, o Cruzeiro precisando de uma reabilitação no grupo D da Copa Libertadores, depois daquela derrota inesperada em casa para a Universidade Católica do Chile. Para a situação não se complicar no grupo D, o Cruzeiro vai precisar de um grande resultado, da vitória diante do Boca Juniors, que não perde há 14 jogos, vem embalado, tem um bom time, vem jogando bem, e é mais um desafio aí, quem for ao Mineirão, cantar o tempo inteiro, empurrar o time para buscar este grande resultado e seguir aí nesta evolução com o técnico Arthur Jorge. Já passamos de 58 mil ingressos vendidos, então tem aí de uma carga de 60 mil e pouco mais de 1.500 ingressos à disposição. Imagina, às vezes até naquela varredura ali tem aparecido uma coisinha ou outra no sistema. Então, quem quiser ainda, ingresso.cruzeiro.com.br, certeza de um grande público e noite de Copa sempre especial e que a gente possa sair do Mineirão com um grande resultado. É o que o torcedor do Cruzeiro merece nesta noite de terça-feira. Muita gente me perguntou mais cedo sobre essa camisa. É lançamento aí da Giocatori, hein? Camisa espetacular, aquela malha maravilhosa da Giocatori. E aí, dessa vez, com o símbolo aqui do Cruzeiro. Então, eu sou fã aí da Giocatori. Então, você pode procurar nas lojas parceiras aqui da Samuca TV. Você vai encontrar. O pessoal da Giocatori caprichou muito. Eles que fazem, inclusive, o uniforme da Samuca TV e Central da Toca. Um abração aí para o Gustavo, para o Anderson. Pessoal, ponta firme. Pode comprar que você não vai se arrepender. Vamos lá, porque o Cruzeiro fechou a preparação. E com boas novidades, Fagner e Neisser Villarreal estão de volta, relacionados, concentrados. Se o Fagner vai ser titular ou não, temos que aguardar. Eu sempre vou falar isso aqui, o Arthur Jorge, ele deixa todo mundo preparado. E aí, só define o time na pré-eleição, ele comunica aos atletas qual time começa, então temos que aguardar. Claro que o Fagner estando bem, ele é titular na lateral direita, Fabrício Bruno volta na zaga, Matheus Pereira volta ao meio-campo, o restante está todo mundo relacionado, não teve nenhum problema de ordem médica do jogo diante da equipe do Remo, lá naquele campo em Belém, no Pará. Então está à vontade o técnico Arthur Jorge para montar o melhor Cruzeiro para encarar os argentinos do Boca. Fagner e Neisser, então, voltando à lista dos concentrados. Os outros 3 estavam suspensos, obviamente, estão de volta também nesta lista. Quem está fora? Informação que a gente tem é que o Cauã Prats reclamou de um incômodo muscular no treinamento de ontem, não participou da atividade hoje e não está concentrado. O jogador aí vai passar por exames, mas provavelmente tem uma lesão muscular neste momento e virando baixa no elenco do Cruzeiro.
jovem Cauã Prats, que inclusive no final da temporada, ou melhor, em agosto, quando ele completar 18 anos de idade, ele vai para o Borussia Dortmund. Muita gente me perguntou sobre a questão de zagueiro, que o Cruzeiro estaria tentando aí um chapéu no Palmeiras. O Alexander Barbosa tem uma negociação mesmo muito bem encaminhada com o Palmeiras. Palmeiras ali com um acerto já com o Botafogo em termos de valores. É um atleta que o Cruzeiro gosta, de fato. Se tiver uma oportunidade, pode até tentar sim a contratação, caso não dê aí o ok final, todas as partes na ida para o Palmeiras. Mas no momento a situação é vista como ainda, né, como muito bem encaminhada do Barbosa com o Palmeiras, e o Cruzeiro tendo o Igor Júlio do Brighton como um desejo para a janela do meio do ano. Então vamos seguir acompanhando toda essa questão. Tem uma informação importante. Muita gente me perguntou sobre o balanço do Cruzeiro, e o que tinha chamado a atenção era uma questão de aumento em receita de patrocínio, um aumento considerável. A explicação que a gente tem do Cruzeiro, nas notas ali não tem o valor detalhado de cada patrocínio, eu acho que nem vai ter, porque ninguém divulga isso, mas segundo o Cruzeiro, o aumento nas receitas, ele tem como justificativa. Primeiro, renovação com a casa de apostas Betfair, renovação com a CIMED, o supermercado BH, ele como patrocínio da base do feminino também, como patrocinador master. Além disso, gatilhos em contratos por desempenho, exposição de marca, que o Cruzeiro alcançou com esse aumento nos valores, um aumento inclusive considerável. Então, essa é a explicação do Cruzeiro. E aí, muita gente até questionou, e porque isso realmente tem um aumento significativo, mas o Cruzeiro tem a possibilidade, e isso vai para a lei do fair play financeiro, por exemplo, o aporte direto do dono da SAF, ele é totalmente permitido. Então, não tem limite, inclusive, de você aportar capital, você sendo o dono da SAF. Então, teve aporte também, e não apenas isso, mas um aumento considerável no patrocínio, no valor de patrocínio, e essa é a explicação do Cruzeiro que a gente passa para todos vocês. Acho que no ano que vem, quando tiver um outro balanço, dá para a gente comparar e ter uma ideia melhor desses valores em termos aí de aumento. Mas, segundo o Cruzeiro, de 2024 para 2025, o que teve o BH como patrocínio master da base do feminino, renovação com a Betfair, renovação com a CIMED e outros gatilhos em contratos de vários outros parceiros que o Cruzeiro alcançou com desempenho em 2025. Tá falado, pessoal? Emerson Pansieri, bora lá com notícias do Cruzeiro em excelente momento no Campeonato Brasileiro e precisando trazer esse momento bom para a Liberta também, né, Pansieri? Um abraço, boa noite. Um abraço para você também, Cirilo. Boa noite que nos acompanha aqui na reunião da turma do Bate-Bola. Grande Edu Pansi, parabéns, viu, meu irmão? Obrigado. Muitas felicidades, muitas coisas boas. Você é de verdade. Saúde para nós. Para nós, sempre. Ó, o Cruzeiro já concentrado na Toca da Raposa para esse compromisso contra o Boca, jogo amanhã, e a concentração após o treino que foi à tarde, né? Então o Cruzeiro ontem treinou à tarde, hoje optou por fazer essa atividade também na parte da tarde e o começo da concentração com o foco todo voltado pro Boca. E aí, Cirilo, as boas notícias para o técnico Arthur Jorge. Fagner treinando mais uma vez. Ontem ele fez parte do treino, hoje fazendo também o treino e sendo relacionado para o confronto. O Fagner que vem ganhando a confiança do Arthur Jorge, muito por conta daquela experiência, né? Um jogador que já vivenciou muita coisa no futebol brasileiro, tem essa experiência a favor dele também, serviços prestados em outros clubes, como o próprio Corinthians, né? Jogos grandes, jogos decisivos, isso é importante também para esse momento do Cruzeiro, e tem essa consistência no lado direito, por isso vem ganhando oportunidades na equipe celeste.
tá relacionado. E outro jogador que tá relacionado é o Neiser Villarreal, né? Que, vamos colocar assim, é o substituto natural do Caio Jorge e também tá recuperado daquele desconforto que ele teve nos últimos jogos e podem ficar à disposição do técnico Arthur Jorge para esse compromisso. Cirilo. Como é que você encara, Edu, esse jogo de amanhã, esse desafio do Cruzeiro contra o Boca Juniors, que vive um bom momento, né? Mais adiante nós vamos ter, inclusive, informações do Boca também, com o Rubem Júnior. Como é que você encara esse adversário, esse jogo de amanhã às 9h30? E é um dos grandes testes dessa era Arthur Jorge, né? Um adversário dificílimo, muito forte. O Boca vive um momento muito bom, né? 6 vitórias nos últimos 7 jogos, jogando com o time principal, com o time mexido. Jogadores decisivos, né? Importantes, na defesa, no meio, no ataque. Um treinador muito experiente, né? Com passagem por seleção de base, por Racing, agora no Boca. Não vai ser simples. Por isso que eu chamo de, talvez, o grande teste para o Cruzeiro do Arthur Jorge, que também vive um momento muito bom. Fiz um elogio agora há pouco, né, pela maneira com a qual o Cruzeiro encarou o jogo em Belém, mas é nítida a evolução desse Cruzeiro, a evolução coletiva e principalmente evoluções individuais. Eu coloquei no plural, porque você tem um Fagner entregando mais, um Jonathan Jesus que hoje é o melhor zagueiro do Cruzeiro, está o melhor zagueiro do Cruzeiro. O melhor zagueiro do Cruzeiro, todos na sua melhor forma, para mim é o Fabrício Bruno. Mas quem está melhor hoje é o Jonathan Jesus. A gente tem visto o Gerson na sua melhor forma no Cruzeiro, achou o posicionamento, achou as funções, o jeito de jogar. O Arroio tá muito bem. O Arroio hoje é um dos diferenciais do Cruzeiro. E aí, falar do Matheus Pereira, o Matheus Pereira já mantém uma regularidade. O Christian, né, cara? O que tem jogado o Christian também. Então, é o coletivo interferindo no individual. E vice-versa. Muito em função do trabalho do treinador, do trabalho do Arthur. Expectativa de um jogaço, Cirilo. Em todos os aspectos, cara. Primeiro a gente está falando de um confronto que já foi final de Copa Libertadores da América. A gente está falando de um estádio lotado, um estádio mítico da competição, que é o Mineirão, que já sediou finais de Copa Libertadores da América. A gente está falando de um dos maiores ganhadores da Copa Libertadores da América, o Boca, de um bicampeão da Libertadores, que é o Cruzeiro, de duas equipes que vivem grandes momentos. Cara, é o tipo de jogo que todo mundo quer estar no estádio. É o tipo de jogo que a gente trabalha diariamente para estar lá comentando. Então a expectativa é a melhor possível e tomara, né, que ao final do Cruzeiro e Boca a gente esteja falando de mais uma grande vitória cruzeirense. Mais Cruzeiro, Pansieri. Ô, Cirilo, o Cruzeiro tem aí um norte, que é a disputa do Campeonato Brasileiro quando o Cruzeiro vem numa recuperação. Então, internamente, né, dentro da diretoria, dentro da comissão técnica, há esse desafio de fazer também um bom futebol na Libertadores. Começou vencendo fora, perdeu em casa, então agora o Cruzeiro quer usar essa forma de jogo no Campeonato Brasileiro com vontade. O técnico Arthur Jorge usou uma palavra muito interessante para definir o Cruzeiro após a vitória diante do Remo, que é personalidade. É o que não pode faltar no duelo de Copa Libertadores. Então, é isso que o Cruzeiro quer colocar em campo, muito mais só do que atuações individuais, um time no coletivo que tem essa personalidade. É o que vamos conversando com um, com o outro, o Cruzeiro quer fazer para esse compromisso contra o Boca. E sobre mais reforços, falamos do Neiser, aí uma opção para o Caio Jorge, o Fagner, uma realidade para a lateral direita. O Cruzeiro tem a volta do Fabrício Bruno para a zaga, a volta também do Matheus Pereira para o meio campo de criação e o Lucas Silva, né, sendo opção. O Cruzeiro tem hoje o Gerson com o Lucas Homero no meio campo. O Lucas Silva é um atleta que sempre entra, né, mas sempre participa das partidas. Esses três jogadores não atuaram no Bainão contra o Remo e ficam à disposição para a partida contra o Boca. Agora, Cirilo, chama a atenção a torcida, né? Mais de 58 mil, com certeza. Se não tivesse aquela separação que é fundamental de segurança, teria muito mais cruzeirense. Mas é a nação celeste para empurrar, passar aquele carinho, aquele incentivo que é de costume para o Cruzeiro buscar esses 3 pontos na Copa Libertadores. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.